Olá, tudo bem com você? Nós vamos agora começar uma parte da matemática básica que eu gosto bastante. O assunto é regra de 3. Eu vou dividir regra de 3 em duas aulas, tá? Nesse momento, nós vamos trabalhar com regra de 3 simples, por isso que eu estou chamando de tópico 4, parte 1. Em um segundo momento, numa outra aula, eu vou trabalhar a parte 2, que nós vamos chamar de regra de 3 composta. Então, vamos lá para a regra de 3 simples. Ok, vamos lá então. Para entendermos regra de 3 simples, nós precisamos primeiro saber o que é razão, o que é proporção e conhecer as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá? Primeiro, o que é uma razão? A razão entre um valor x e outro y é dada pela divisão entre ambos, x dividido por y. Nós podemos ler esta razão da seguinte maneira: x está para y. É a maneira como lemos uma razão. A razão ela pode ser utilizada para comparar diferentes medidas. Vamos ver um exemplo? Na praia, eu, professor Eli, caminho 10 quilômetros em 2 horas. Então eu posso dizer que tem uma razão aí, 10 quilômetros está para 2 horas. Um segundo exemplo. Um atleta gasta 600 calorias em 60 minutos na esteira. Então, nós podemos escrever isso em forma de razão. 600 calorias está para 60 minutos. O que é uma proporção? Nós vimos lá na aula de frações, espero que você se lembre, o conceito de frações equivalentes. Por exemplo, meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 3 sextos. Né? Esse conceito vai ser muito importante para nós agora, para entender proporção. A proporção, na verdade, ela é uma fração equivalente quando nós comparamos razões. Vamos ver? Voltando lá no meu exemplo da praia, que eu caminho 10 quilômetros em 2 horas, olha o que eu poderia dizer. Se eu caminho 10 quilômetros em 2 horas, significa que eu caminho 5 quilômetros em 1 hora, não é mesmo? Então eu posso escrever isso em forma de proporção. 10 está para 2, assim como 5 está para 1. Não são frações equivalentes? 10 meios é igual a 5 dividido por 1. Ok? Então nós temos aí um caso de, um exemplo, melhor dizendo, de proporção. Bom, e entendemos o que é razão, entendemos o que é proporção, vamos ver o que são grandezas diretamente proporcionais. Nós dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra, ou então o inverso. A redução de uma implica na redução da outra. Vamos ver isso em exemplo? Vamos pegar lá a minha corrida, ou o meu caminhada na praia, né? A minha caminhada na praia, melhor dizendo. Eu tenho duas grandezas lá, a distância percorrida e o tempo gasto. Por exemplo, em 10 quilômetros eu faço em 2 horas. Para eu fazer 15 quilômetros, então eu vou levar 3 horas. Para eu fazer 20 quilômetros, eu vou levar 4 horas. Observe, o aumento de uma grandeza implica no aumento da outra. E o contrário também é verdade. Olha lá, a diminuição de uma implica na diminuição da outra. Se ao invés de caminhar 10 quilômetros eu caminhar 5, eu vou levar 1 hora. Se eu caminhar apenas 2.500 metros, eu vou levar 30 minutos. Se eu caminhar 1.250 metros, eu vou levar 15 minutos. Então, o conceito fundamental é esse. O aumento de uma implica no aumento da outra, ou a redução de uma vai implicar na redução da outra. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo de grandeza diretamente proporcional. Voltando ao exemplo das calorias e da esteira. Então, nós temos ali calorias gastas e o tempo na esteira. 600 calorias em 60 minutos. Se a atleta ficar 90 minutos na esteira, vai consumir 900 calorias. Se ela ficar 120 minutos, 2 horas na esteira, ela vai consumir 1.200 calorias. E o inverso também é verdadeiro. Se ela diminuir o tempo gasto, ao invés de 60 ficar 30 minutos, ela vai consumir 300 calorias. Se ela ficar apenas 15 minutos, ela vai consumir 150 calorias. Ok? Bom, então, outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Agora, não precisamos trazer números mais. Basta a gente entender a relação entre as grandezas. Observe aí. Dias de trabalho é minha grandeza 1.
e metros quadrados construídos é a grandeza 2. Quanto mais dias trabalhados, mais metros quadrados é possível construir. E vice-versa. Quanto menos dias trabalhados, menos metros quadrados é possível construir. Vamos ver um segundo tipo? A grandeza 1, matrículas em um curso, e a receita. Quanto maior o número de matrículas, maior será a receita. Outra grandeza, litros de gasolina abastecido, comparado com a grandeza valor a pagar. Quanto mais litros forem abastecidos no veículo, maior vai ser o valor a pagar. E claro, vice-versa. Quanto menos litros, menor o valor a pagar. Um último exemplo, o consumo de água e o valor da conta. Quanto maior for o consumo de água, maior é o valor da conta. Ok? Então temos aí vários exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Bom, vamos falar então de grandezas inversamente proporcionais. Imagino que a essa altura você já supõe o que é, ou já deve ter relembrado o que é, mas vamos para o conceito. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma vai implicar na redução da outra. Ou vice-versa, a redução de uma implica no aumento da outra. Vamos voltar ao meu exemplo, só que agora eu não vou comparar mais a distância e quanto eu percorri. Eu vou comparar a velocidade e o tempo gasto. Observe, no meu percurso da saída da Lagoa da Chica, aqui em Florianópolis, até a entrada da Praia do Campeche, também aqui em Florianópolis, caminhando a velocidade de 1,5 metros por segundo, eu gasto 20 minutos até a minha chegada. Aí a pergunta é, caso eu aumente a velocidade, isso vai provocar um aumento ou uma diminuição do tempo gasto para chegar? Não precisa nem pensar muito, né? Imagine que você já concluiu. Qual é a conclusão? A resposta é, se eu aumentar a minha velocidade, automaticamente eu vou provocar uma diminuição do tempo gasto, não é mesmo? Claro, vice-versa. Se eu diminuir a velocidade, eu vou gastar um tempo maior até a minha chegada. Então, o que nós temos aí? As grandezas, velocidade e tempo de percurso, nós dizemos que elas são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior a velocidade, menor o tempo eu gasto para percorrer. E vice-versa. Quanto menor a velocidade, maior é o tempo que eu vou gastar no percurso. Tá? Então, trazendo outros exemplos, nós temos aí desconto no produto e receita obtida. Quanto maior for o desconto no produto, menor vai ser a minha receita obtida. Horas dedicadas a um serviço e quantos dias eu gasto para terminar o serviço. Quanto mais horas eu dedicar ao serviço, menos dias eu vou gastar. E vice-versa. Quanto menos horas eu dedicar a um serviço por dia, menos horas eu gastar, mais dias eu vou levar para terminar o serviço. Não é mesmo? Bom, então entendemos o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Agora sim, nós estamos aptos a entender o que é uma regra de 3 simples. Vamos lá? Regra de 3 simples. Primeiro, vamos entender o conceito disso. A expressão regra de 3, ela foi assim cunhada, ou apelidada, né, ou chamada, pelo fato de apresentar originalmente 3 termos, ou 3 valores, e precisamos conhecer um quarto valor a partir do uso de proporções entre os termos. Então é por isso que é necessário entender razão e proporção antes de tentar fazer uma regra de 3. Então vem aí essa importância, como eu acabei de dizer, né? Eu preciso saber razão, proporção e também conhecer grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos ao nosso primeiro problema de regra de 3 simples. Nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte. Em um sábado, o professor Eli utilizou 3 horas para corrigir os trabalhos da turma A com 40 estudantes e depois foi descansar. Supondo que o tempo médio de correção por estudante seja o mesmo para a turma B, mas que tem 60 estudantes, quanto tempo o professor deveria prever para a correção que seria realizada no domingo? Nós temos aí, então um caso de regra de 3. Observe, nós temos 3 grandezas e falta determinar uma quarta grandeza. Como que a gente monta esse problema? Vamos ao passo a passo? O passo 1. Nós vamos escrever a proporção substituindo o valor desconhecido por x. Vamos lá?
Observe, em 3 horas, 40 estudantes, os trabalhos de 40 estudantes são corrigidos. Em X horas, que é isso que eu preciso saber, não sei quanto tempo vou levar, para corrigir o trabalho de 60 estudantes. Então, observe que isso pode ser escrito em forma de proporção. 3 está para X, assim como 40 está para 60. Então, eu sei o número de horas para 40 estudantes. Mas eu não sei o número de horas, por isso X, para 60 estudantes. Feito o primeiro passo, olha o que nós podemos fazer agora. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, nesse caso, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Aumentou o número de alunos, não foi? Eram 40, mudaram para 60. Com isso, vai aumentar ou diminuir o tempo da correção? A resposta é: o aumento do número de alunos implica no aumento do tempo de correção. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, essa é a primeira conclusão que precisamos tirar. Se as grandezas apresentadas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, o passo 3. Como as grandezas são diretamente proporcionais, basta a gente fazer a equivalência das razões, ou seja, transformar essas frações aí em frações equivalentes. Vamos lá? É o que nós já temos ali no exemplo. 3 está para x, assim como 40 está para 60. Opa, peraí, professor Eli. Tá, escrevi a razão. E agora, o que eu faço com isso? Nós vamos lembrar uma coisa que vimos lá quando estávamos estudando frações. Quando nós estudamos frações, nós vimos uma importante propriedade das frações equivalentes. Então, pensem bem. Nós temos aí uma igualdade de frações. Então, elas são frações equivalentes. E quando nós estudamos frações, nós vimos essa propriedade aqui, ó. Quando duas frações são equivalentes, A está para B, assim como C está para D, observe que eu já estou lendo na forma de proporção, nós podemos fazer o que a gente chama de multiplicar invertido. A vezes D é igual a B vezes C. Então, essa propriedade que nós vimos lá em frações equivalentes, vamos usar muito agora. Vamos lá? Voltando ao nosso problema, 3 está para x, assim como 40 está para 60. Então, nós vamos fazer essa multiplicação aí das frações equivalentes, não é isso? O que nós temos que fazer? Vamos para o passo 4. 3 está para x, assim como 40 está para 60. Aplicando a propriedade que nós acabamos de relembrar, 40 vezes x é igual a 60 vezes 3. Tanto faz o lado que você escrever. Você poderia começar escrevendo 60 vezes 3 é igual a 40 vezes x. Olha, então nós temos aí 40x é igual a 180. Como que a gente resolve isso? Nós levamos o 40 para lá como divisão, já que ele está multiplicando x, ele vai lá para o denominador. Então, nós temos x é igual a 180 dividido por 40. Então, nós temos quanto? 180 por 40 dá 4,5. Voltando à pergunta do nosso problema, quanto que o professor Eli deve reservar de horas no domingo para corrigir as avaliações? Ele deve reservar 4,5 horas, considerando que ele vai gastar o mesmo tempo médio por aluno. Ok? Então, acabamos de ver nosso primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo? No nosso segundo exemplo, nós temos o seguinte. No percurso da saída da Lagoa da Chica até a entrada da Praia do Campeche, caminhando a velocidade de 1,5 metros por segundo, o professor Eli gasta 20 minutos para a chegada. Então, foi aquele papo que nós vimos anteriormente, não é isso? Só que vamos transformar agora num problema de regra de 3. Caso a caminhada seja mais intensa, a uma velocidade de 3,75 metros por segundo, quanto tempo o professor Eli levaria para a chegada? Observe, eu estava caminhando a 1,5 metros por segundo. Gastei 20 minutos. Mas eu quero um passo muito maior e vou caminhar 3,75 metros. Quanto tempo eu vou gastar para chegar? Então, vamos lá, aos passos que a gente aprendeu agora há pouco. O passo 1, nós vamos escrever a proporção, substituindo o valor desconhecido por x. Observe, 1,5 metros por segundo, eu faço em 20 minutos. 3,75 metros por segundo, eu vou fazer em quantos minutos? Não sei, é o valor de x, né? Então, nós temos aí a proporção. Esse foi o passo 1.
No passo 2, nós temos que identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, a gente precisa se fazer a seguinte pergunta. Eu aumentei a velocidade, porque eu estava a 1,5, passei a 3,75, não é isso? Com isso, vai aumentar ou diminuir o tempo na caminhada? Qual que é a resposta? O aumento na velocidade implica em diminuir o tempo de caminhada. Então, nós estamos tratando de grandezas inversamente proporcionais, o contrário do exemplo 1. Bom, então no passo 3, quando as grandezas são inversamente proporcionais, nós podemos inverter qualquer uma das frações. Tá? Por motivo didático, porque depois nós vamos aprender regra de 3 composta, nós vamos optar por inverter a fração que não tem o x. Tá bom? Como assim? Vamos lá? Nós vamos escrever da seguinte maneira. 3,75 sobre 1,5 é igual a 20 sobre x. Então, originalmente, nós tínhamos 1,5 está para 3,75. Então, observe que aí já fiz a inversão, que é o passo 3. Ok? Então, agora nós aplicamos a regra da propriedade de frações equivalentes. Nós temos 3,75 está para 1,5, assim como 20 está para x. Ficou muito fácil, né? Vamos aplicar a regra. 3,75 vezes x é igual a 20 vezes 1,5. 3,75x é igual a 30. X vai ser igual a quanto? 30 dividido por 3,75. 30 dividido por 3,75 é igual a 8. Então, qual é a resposta? O professor Eri fará o mesmo percurso em 8 minutos. Então, observem, originalmente, caminhando a 1,5 metros por segundo, eu levei 20 minutos para chegar no meu destino. Caminhando a 3,75 metros por segundo, eu levarei 8 minutos para chegar no meu destino. Então, nós temos aí dois exemplos, um de grandeza diretamente proporcional e outro com grandeza inversamente proporcional. Tá bom? Com esses dois exemplos, acredito que você conseguirá fazer os exercícios que eu vou passar para treinar um pouquinho. Tá bom? É isso. Por enquanto é isso e até a próxima.